Irmãos, voltei. Nossa, minha internet tá ruim. A minha internet não tá boa. Tem alguém aí? Graças a paz. Bom, vamos lá. Eu abri outro vídeo aqui porque a minha internet não tá legal. Mas eu preciso passar essa palavra, tá bom? Então, vamos lá. Tava falando aqui o livro de Oséias, né? Uma carta de Deus para seu povo. Eu falo que é uma carta de amor, né? É um romance da Bíblia. Então, vamos lá. Eu vou falar de novo, irmãos. Conforme vai entrando aí, o pessoal vai entrando aí. Aí eu vou falando. Aleluia. Bom, vamos lá. Eu vou citar o versículo de novo que diz assim: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição, filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. O livro de Oséias, 1:2. Irmãos, essa palavra, como para quem perdeu o outro vídeo, eu vou falar rapidamente. Oséias, profeta Oséias profetizava junto com Amós no tempo do rei Jeroboão II. Jeroboão II era o quê? Rei de Israel. Segundo os historiadores vão dizer que, até a Bíblia cita alguns versículos, que o rei Jeroboão II, ele não era um rei fiel a Deus, ele era um rei ruim. Só que mesmo assim Deus era fiel para com ele. Por quê? Porque ele era rei do povo de Israel, ele era rei do povo de Deus. Esse homem, Deus permitia esse homem até vencer batalhas, porque era uma época em que a Síria atacava muito o povo de Israel e Deus permitia eles vencer, porque Deus ele é misericordioso. Mas não é uma teologia que eu quero falar, não quero falar sobre coisas detalhadamente. O que eu quero só passar a fazer uma reflexão com vocês de uma palavra ao qual o Senhor está falando no meu coração já faz tempo e eu venho aqui trazer para vocês, certo? Então, que Deus venha aí falar contigo e que o Espírito Santo fala contigo, assim como Deus falou comigo. O profeta Oséias, ele recebeu uma ordem do céu, ele recebeu uma ordem de Deus, tá? Aos nossos olhos humanos, poderia se achar que é até algo estranho, né? Como assim? Deus manda um profeta casar com uma prostituta. Foi isso que Deus fez. Deus falou assim: Oséias, eu quero que você vá lá e case com uma mulher prostituta. E eu quero que você tenha filhos prostitutos. Filhos de prostituição. Ou seja, eu consigo entender que esse versículo, quando ele fala assim, ter filhos de prostituição, significa que, esse é o meu ponto de vista, que Oséias, esses 3 filhos que Oséias teve com essa mulher prostituta não era dele. Por quê? Quando Oséias casou com essa mulher que tinha um nome, chamava Gomer, quando ele casou com essa mulher já vivia na prática da prostituição. E Oséias era um homem de Deus, mas era uma ordem do céu, ele foi lá obedecer. E daí o que aconteceu? Ele foi lá e teve 3 filhos com essa mulher. E essa mulher prostituta teve 3 filhos com o profeta Oséias, porque Deus assim quis. A gente não tem que entender nada do que Deus faz. A gente só tem que obedecer. Principalmente quem é profeta, né? Quem diz que fala que é profeta do Senhor, quem fala que é servo do Senhor, tem que obedecer. E ele foi obedecer. Desses 3 filhos, nasceu primeiro o filho Jezreel, que era o primogênito,
E naquela época, todos os nomes, até hoje, os nomes têm um certo significado, né? E aí Deus falou assim, ó, você vai lá ter 3 filhos com essa mulher, com essa prostituta. Aí ele foi lá e teve 3 filhos com essa prostituta. O primeiro filho de Jezeel, que era o primogênito, significava Deus semeia. Espera lá que eu vou chegar lá. Mas eu preciso dar essa introdução para nós entender aqui a palavra. Depois Deus foi lá e ele teve o segundo filho, que era uma menina, que chamava Lo-Ruama, que significa sem compaixão. Deus trabalha com propósito, veja bem. Deus não trabalha sem propósito, trabalha com propósito. Aí ele foi lá e teve o terceiro filho, que chamava Lo-Ami, que significava não povo meu. Irmãos, nessa época, Deus estava irado. Sabe por que Deus estava irado? Acredito eu, porque nessa época, o povo de Israel era uma cidade muito próspera, né? Eles viviam bem, né? Eles viviam bem, certo? Tanto fisicamente quanto financeiramente, eles viviam bem. E aí, só que Deus estava irado. Por quê? Porque o povo dele vivia bem. Só que o povo dele não obedecia ao Senhor. O povo de Deus não obedecia ao Senhor. O que ele significava lá? Sem compaixão, né? Seriam os sentimentos. Todas as vezes que Oséias chamava os seus filhos pelo nome, ele sabia o significado. Ou seja, todas as vezes que ele chamava, ele entendia. Por exemplo, o terceiro filho, se Oséias chamasse o Lo-Ami, que era o terceiro filho, ele entendia o significado do nome, aí ele ia sempre lembrar que Deus estava dizendo que não era povo dele. Só para nós tentar entender. Mas aonde eu quero chegar? Esse profeta sofreu na mão dessa mulher, porque ela vivia na prática da prostituição. E ela continuou sendo infiel ao marido dela. Mesmo que ela casou com um homem de Deus, ela continuou sendo infiel. Teve 3 filhos lá. E não diz claramente se esses 3 filhos eram dele. E aonde eu quero chegar? E a mulher dele foi embora. Vazou. Sumiu. Por quê? Primeiro, porque ela não era uma mulher de Deus. Segundo, que ela não queria cuidar de filho. E segundo, que ela queria continuar com as práticas do pecado. E ela vazou fora. E ele ficou cuidando dos 3 filhos. Só que chegou um tempo que Deus falou assim para Oséias. Eu vou falar para você, esse homem é muito obediente, tá? Ele é muito obediente. Ele falou assim para Oséias: Oséias, você vai lá, pega aquela mulher. Perdoa ela. A mulher era prostituta, casou com ele e continuou na prática da prostituição. Não se sabe se aqueles 3 filhos são verdadeiramente do sangue dele. Só sei que ele teve 3 filhos. Ele teve, né? Ele tomou ela como mulher, só que ela era infiel, então não sei. E Deus falou assim pra ele ir lá atrás dessa mulher. Pô, peraí. A mulher não queria saber dele. Não queria saber dos filhos. E Deus manda Oséias ir atrás dessa mulher. Pois ele foi. Ele foi atrás dessa mulher e ele queria... Deus mandou Oséias perdoar essa mulher. Perdoa. Aceita. O que eu quero falar sobre isso? O propósito de Deus em que Oséias casasse com essa mulher prostituta era o sentimento que Deus tinha naquele momento, por causa que o povo se prostituía. Porque na parte B fala assim: porque a terra certamente se prostitui. Irmãos, prostituição não é necessariamente uma mulher que está lá numa casa de prostíbulo e está tendo relação por dinheiro, por exemplo. Prostituição que Deus falava aqui, na verdade,
era um povo que se prostituía, era infiel ao Senhor. O povo era de Deus e nós continuamos sendo de Deus. E nós somos infiéis ao Senhor. Ou seja, nós hoje, até hoje, que vivemos em terra dividida, né? Nós vivemos em terra dividida, tá? Porque não vivemos em união, digamos assim. Não vivemos em união. Nós vivemos em terra dividida. Então, como nós vivemos em terra dividida? Como assim, irmã? Você vive em terra dividida? A gente vive. A gente vive. Sabe por que a gente vive? Porque se eu não sou da igreja A, ou eu não sou da igreja B, eu não sou tua irmã. Se eu não sou da igreja A, ou não sou da igreja B, eu não te dou paz, Senhor. Então, a gente vive num mundo dividido. Se Jesus voltar, como Deus tem falado que o filho dele vai voltar, ele vai vir buscar a igreja. Aí a gente esquece que lá em cima é um céu só e um Deus só. Um céu só e um Deus só. Lá não vai ter igreja católica, lá não vai ter igreja evangélica, lá não vai ter congregação cristã, não vai ter Assembleia de Deus, não vai ter graça plena, não. Lá vai ser uma igreja só. Por isso que eu estou falando que nós somos um povo dividido. Porque aqui na terra nós somos um povo dividido. Se eu não sou da tua igreja, eu não sou da tua irmã. Quem frequenta meu salão é acostumado. Eu e a Janete chamar uma pessoa ou outra de irmã. Todos que entram falam, ô irmã, ô irmã, ô irmã, ô irmã. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos irmãos em Cristo. Então a gente tem esse tratamento de irmão para com irmão, tá? Eu tô falando de mim. Só que nós vivemos num povo dividido. Da igreja A, da igreja B, da igreja C. Então, naquela época, a nação de Israel estava dividida. Já era dividida. E esse rei, que eu vou falar pra você, ele não era nenhum rei assim, vou falar que era de Deus não, porque o menino era endemoniado. Esse rei, ele era um rei muito mau. A gente vê que Jeroboão II, ele foi considerado como um dos piores reis da nação de Israel. Ele era muito do mal mesmo. Então, o que ele fez? Ele levantou bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Quando o povo estava lá no deserto, Arão foi lá junto com o povo, fez um bezerro de ouro. Aí o Moisés foi lá e pá, quebrou a tábua dos 10 mandamentos e se irou, e Deus se irou, falou que ia matar todo mundo. Ou seja, Deus não gosta que levantamos bezerro de ouro. E esse rei Jeroboão levantou 2. Fora os outros deuses que eles adoravam. Deusa. Vários deuses. Não vou citar nome. São vários deuses que não me vem à memória. Então, a nação de Israel estavam se dobrando a bezerros de ouro. A nação de Israel estava se dobrando a estátuas de barro. E Deus estava irado. Só que Deus, Deus ele é demais. Deus, ele é tão misericordioso. Ele é tão misericordioso que já pensou que se ele olhasse para nós tava lascado. Vou falar nessas palavras, nós tava lascado. Você sabe por que nós tava lascado? Porque nós somos muito pecador, cara. Nós somos muito errados, nós somos muito falho. Muito. E Deus, só que a Bíblia fala que infinitamente são as misericórdias do Senhor para conosco. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, que deu seu Filho na cruz para morrer por nós. O seu Filho. A Bíblia fala também, ele fala das infinitas misericórdias. E a Bíblia fala que, se não fossem as misericórdias, nós seríamos o quê? Consumidos. Graças a Deus que há as misericórdias do Senhor sobre nós. Esse Deus, ele é tão maravilhoso, porque Jesus falou assim, aonde superabundou o pecado,
superabundou a graça. Ou seja, a graça está sobre nós, as misericórdias do Senhor estão sobre nós. Este livro de Oséias é uma carta, é um romance que o Senhor escreve para nós. Fala assim, ó, cara, vocês estão se prostituindo, vocês estão sendo infiel a mim, vocês estão fazendo coisas que é contra a minha vontade, vocês estão se dobrando às estátuas de Baal, vocês estão se dobrando às estátuas de ouro, vocês estão orando a deuses que não sou eu, vocês estão pedindo a deuses que não sou eu, vocês estão seguindo caminhos que não é meu, vocês estão obedecendo leis que não são minhas. Então Deus, ele tá falando assim, Oséias, vai lá, casa com a prostituta, tenha filhos com elas, esses filhos, esses filhos são filhos bastardos, você vai ter ser filhos com elas, filhos que vai fazer você lembrar que esse povo se corrompeu, vai fazer você lembrar que esse povo foi infiel a mim, mas eu quero que você vá lá, tenha um filho com ela, depois ela foi lá, abandonou o cara com os filhos, depois ele foi lá e pai perdoou. Vai lá e perdoa ela. Pega a prostituta. Deus, é ordem de Deus. Vai lá e perdoa ela. Pega ela lá, perdoa ela. E foi o que ele fez. Essa é a maior prova de amor, que mesmo com todas as nossas infidelidades, mesmo com tudo que a gente faz, cara, a gente faz muita coisa errada. A gente faz, não é porque eu tô na igreja todo dia que eu sou perfeita. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, ninguém é santo, porque se fosse santo já tinha sido arrebatado. Eu costumo dizer que se a pessoa se acha tão santa, eu não sei o que ela está fazendo aqui na terra. Então já era para ela estar lá no céu, junto com Deus, porque Deus, a Bíblia fala que Deus amou tanto Enoque andava tanto com Deus, Enoque era tão fiel a Deus que Deus, por amor a Enoque, ó, arrebatou Enoque. Então se eu não fui arrebatado, então eu não sou santa. Eu sou falha. E essa carta, esse livro de Oséias, esse profeta, cara, olha, eu admiro, porque Deus mandou ele fazer uma ordem do céu, casa com a prostituta, casei com a prostituta. Por que Deus mandou ele casar com a prostituta? Para mostrar para ele que ele estava irado com a prostituição do povo. Deus estava irado, Deus queria que o povo se rendesse. E isso foi um propósito. Por quê? Porque Deus ama. Deus ama. Deus ama. Oséias, ele era da tribo de Efraim. E ele fala assim, ó. Tá o titular no Oséias 11 que fala amor de Deus por Israel. Ele fala assim, ó. Como te deixar, ó Efraim? Como que Deus vai te deixar? Por que a gente acha que Deus nos deixou? Por que a gente acha e a gente insiste em achar que porque eu errei, porque eu pequei, porque eu falei, o Senhor desistiu de mim? Como te entregaria, ó Israel? Irmãos, Deus estava irado, fez todo aquele trabalhar com Oséias ali para mostrar como ele estava irado, mas ele falou, como te deixar? Como que Deus vai nos deixar? Deus não nos deixa, gente. Como te faria como Admá, te poria como Zebuion? Está comovido em mim o meu coração. Está comovido em mim, são palavras de Deus, está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões, a uma acendem. Deus estava irado? Deus estava irado. Por quê? Cara, nós tem que parar de ficar se prostrando em bezerro de ouro. Nós tem que parar de ficar dando poder para Satanás. Ah, irmã, mas Satanás tem poder? Tem. Ele só não pode mais que Deus. Porque se eu pegar e falar assim, por exemplo, chave, se eu determinar aqui que essa chave vai me curar, ela vai. Porque eu vou me entregar a ela. Mas deixa eu falar uma coisa. A Bíblia fala lá, nos evangelhos, que quando Jesus foi crucificado, ele disse, está consumado.
A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. Nós temos acesso direto ao Deus de Israel. Nós temos acesso direto ao Rei de Israel. Nós temos acesso aos santos dos santos. Nós temos. Não porque nós somos bonitinhos, porque as misericórdias do Senhor estão sobre nós. O Senhor, Ele ama. Tem muita gente. Você sabe o que Deus está falando no meu coração? Que tem pessoas que vão entrar neste vídeo ainda. Pessoas que já se afastaram da presença de Deus. E não voltam para os caminhos de Deus porque se sentem indignos de voltar para a presença de Deus. Mas se Deus, com o povo tudo prostituindo, sendo infiel a eles. Deus está falando aqui do amor, É amor. Ele tem amor sobre o povo dele. Como que ele não vai ter amor na tua alma? Você acha que Deus tem prazer em perder aqueles que ele recebe? Um dia você foi lá, você levantou tua mão, você declarou que Jesus era o teu Senhor, mas no caminho você se desviou, no caminho você caiu, no caminho você não quis, no caminho você se frustrou, no caminho você se decepcionou, no caminho o homem te feriu, né? E aí você caiu. E eu vim do mundo e permaneço na presença. Eu nunca saí da presença e fui pro mundo, mas conheço pessoas que falam que é mais fácil aceitar Jesus do que voltar para a presença de Deus, que é muito difícil. Só que o que Deus está falando para você nesta noite, que Ele ama a tua alma e Ele ama a tua vida. E o Senhor, Ele conhece cada detalhe do teu coração. Ele conhece, esquadrinha o teu coração. Ele conhece cada veia que corre no teu corpo. Ele conhece a cor do teu sangue. Ele conhece o teu olhar. Ele sabe da tua mente. Ele conhece o teu andar, o teu falar, a forma que você anda, a forma que você fala, as pessoas com quem você fala. Ele sabe de tudo isso. E ele sabe que às vezes você fala o que não deve, ele sabe que às vezes a gente faz o que não deve, ele sabe que às vezes a gente age da forma que não devia agir, mas mesmo assim, como? Olha o que ele tá falando, ó. Como te deixar, ô Efraim? Como te deixar, ô fulana? Como te deixar, ô cicrana? Como te deixar, independente de como você tá andando, independente de o que você tá fazendo, independente das coisas ruins das escolhas ruins que você tem feito, o Senhor, Ele não deixa ninguém. Somos nós que nos deixamos Ele. Ele não deixa. Essa carta é uma carta de amor para aqueles que se afastaram da presença e que pensa em se afastar. Não pense em se afastar, porque o homem pode ver e falar, mas Deus é Deus, os pensamentos de Deus, ao nosso respeito, o que a Bíblia fala? Os pensamentos que tenho de vós são de paz e não de mal. E não de mal. Ah, irmã, mas você nem imagina a vida que eu levo. Você nem imagina as coisas que eu faço. Não sei. Quem sabe é Deus. Mas o que Deus está falando para você é que independente da vida que você leva, independente das coisas que você faz, Ele não pode te deixar e Ele não vai te deixar. Ele não vai, porque sabe por que Ele não vai fazer isso? Porque Ele te ama. E Ele não vai abrir mão desse amor. A esperança para a árvore cortada. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver viva, o Senhor não vai te deixar. Mesmo que você esteja se prostrando em estátuas de barro, mesmo que você esteja se prostrando em bezerros de ouro, mesmo que você esteja sendo infiel ao Senhor, Ele não vai te deixar. Ele vai insistir até você voltar para Ele. Ele vai. Porque, irmãos, esse livro de Oséias é a maior prova
de que Deus não desiste de ninguém. Este livro é a maior prova que Deus não vai deixar ninguém para trás. Jesus fala: aqueles que o meu Pai me deu, eu não vou deixar. Não há de perder. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez filho, sempre filho. Somos filhos amados do Senhor. E se hoje nós tropeçamos, se hoje nós erramos, ainda há tempo de pedir perdão. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo. Aquele homem perdoou aquela prostituta e trouxe ela de volta para casa. Você acha mesmo que Deus não vai nos perdoar? Você acha mesmo que Deus não vai trazer nós de volta para casa dele? Você acha que Deus não vai dar a sua coroa, não vai dar a sua veste? Basta você se arrepender, basta você se entregar, basta você falar: Senhor, eu não consigo com as minhas forças. Senhor, olha, eu tô seguindo um caminho errado, mas faça que o teu espírito mude o meu coração. Senhor, eu estou caminhando por um caminho errado, mas faça com que o teu espírito, a Bíblia diz que o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne, nós viemos do pó da terra e somos feitos de carne. O único que pode nos fortalecer, nos renovar, nos trazer de volta para a presença do Senhor, Rabacantalás, é o Espírito Santo de Deus. Então, se eu e você não estamos conseguindo se levantar, porque tem dias que a gente não quer nem levantar da cama. Tem dias que a gente não quer nem sair da nossa casa. Tem dias que a gente não quer nem ir para a igreja. Tem dias que a gente não quer nunca mais voltar para a igreja. Tem dias que nós não queremos nem saber mais de Jesus. Tem dias. Sabe por quê? Porque nós somos carne. Quem vai convencer de que esses dias ruins que eu e você tem seguido e tem feito é o Espírito Santo de Deus. Então, que você venha entender. Entenda uma coisa. Pode uma mãe, pode uma mãe deixar um filho, mas o Senhor, ele não deixa. Pai, Senhor, irmã. O Senhor, ele não deixa ninguém para trás. Somos nós que deixamos. Tiramos a vergonha e o medo que a gente tem carregado aos nossos corações. Porque a divindade do céu, às vezes a gente se sente indigno, né? Às vezes a gente se sente indigno. Às vezes a gente se sente pequeno. Às vezes a gente se sente nada diante da grandeza de Deus. Mas Deus, ele tá falando aqui hoje, ele fez essa reflexão, que ele pode estar irado, ele pode estar insatisfeito, ele pode estar fiel, mas ele tá de braços abertos, assim como o pai daquele filho pródigo estava de braços abertos pro filho, quando o filho voltou para casa, quando o filho, cara, aquele menino fez muita coisa errada. Ele fez muita coisa errada. Ele feriu o pai, ele falou assim: eu quero tudo que é meu aí, a minha herança me dá. Ele foi lá, ele gastou a herança dele, ele gastou com porcarias, ele gastou com prostitutas, ele gastou tudo que tinha. A Bíblia fala que ele gastou tudo que tinha, ao ponto de cuidar de porcos. Naquela época, cuidar de porcos era muito lasqueira, irmão. Ao ponto dele cuidar de porcos e sentir vontade de comer a comida do porco. E ele pensou: poxa vida, né? Meu pai lá, porque o pai dele era rico. Meu pai lá com os servos dele, né? Se eu pudesse pelo menos comer um pouquinho. E aí ele reconheceu que a casa do pai era o melhor lugar. E ele, quando ele foi, o pai estava lá, o pai não questionou. Irmãos, ora, canta lá, basuri, ele canta lá. A Bíblia fala que o pai estava de braços abertos. O pai abraçou o filho, colocou colocou anel novo, colocou vestes novas, colocou sapato novo no filho, fez
aquele banquete, fez aquela festa, porque aquele filho estava morto e reviveu. Você acha mesmo que o Senhor, ele não fica feliz quando um filho dele que voltou para trás, que botou a mão no arado, ele não vai fazer uma festa lá no céu quando este filho que não quis mais ser morto e reviveu? Voltando para a casa do Senhor, é o único jeito da gente viver é dentro da casa do Senhor. Ah, irmã, não precisa ir para a igreja, não precisa ir para a igreja. Eu não preciso ir para a igreja. Irmãos, a gente precisa congregar, a gente necessita congregar, só porque Paulo fala que eles congregavam todos os dias. Quando aquele povo foi revestido, em Atos 2, pelo Espírito Santo, que eles ficaram vários dias unidos no mesmo intuito, e lá veio um vento impetuoso. A Bíblia é clara que todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. Ah, irmã, mas eu posso orar na minha casa? Pode e deve. Pode e deve, porque a igreja é um lugar onde você deve, a congregação, tá? Congregação é um lugar onde você vai lá prestar o teu dízimo, a tua oferta, é um lugar onde você vai prestar a tua adoração ao Senhor, só que é um lugar onde você vai ser renovada, é um lugar onde você vai ser curada, é um lugar onde Deus vai dar livramento de morte. É um lugar aonde Deus vai dar livramento de problemas pessoais. É um lugar onde o câncer vai ser curado. É um lugar onde o aleijado vai sair da cadeira de roda. É um lugar onde o cego vai voltar a enxergar. Então é necessário eu e você voltarmos para a casa do Senhor. Não importa, cara, não importa o que você está fazendo. Deixa tudo para trás e vai hoje aos pés do Senhor. Não importa o que você tem vivido, não importa a lama que você tem pisado. O que importa é o teu arrependimento e a tua entrega, porque o Senhor, ele se ira. Ele se ira. Ele se ira com os pecados da gente. Ele se ira. Porque a gente é desobediente, a gente é infiel. A gente conhece os mandamentos, a gente conhece as leis de Deus e a gente vai lá e faz tudo ao contrário. E às vezes, muitas das vezes a gente é desobediente. Mas o Senhor, ele tem para mudar tudo isso. Então ele fala aqui para você essa noite. Essa é uma carta para você. Está afastado da presença de Deus. Ou que pensa em se afastar da presença. É uma carta para você de amor. Que Deus está falando para você. Ó, eu te perdoo. Eu te perdoo. Renda-se aos meus pés que eu te perdoo. É uma carta que Deus está falando, ó, estou aqui de braços abertos. Não importa se você se prostituiu, não importa se você foi infiel, não importa se você adorou outros deuses, o que importa é hoje. Hoje você se entrega, hoje você se rende, hoje você canta lá, basturi, ele canta lá, vai declarar eu como seu único suficiente Salvador. O Senhor está falando aqui, ó, que tem pessoas se afastadas da presença de Deus, não se acham dignas de voltar para a presença de Deus, pessoas que já pisaram na lama, pessoas que estão pisando na lama e não querem voltar para a presença de Deus simplesmente porque acredita que Deus não ama mais, que Deus não quer mais. E o Senhor está falando para você essa noite, volta hoje. Declare que Jesus é o teu único suficiente Salvador. Aceite Ele como seu único suficiente Salvador. Procura uma congregação ao qual você vai se sentir bem, que vai pregar a verdade. Você tem que procurar a igreja que prega a verdade. Igreja, placa de igreja. Irmã, igreja somos nós, tá? Placa de igreja não salva ninguém. Ninguém. Tá? Se tem pessoas que vão pra placa de igreja, eu fico indignado quando a pessoa coloca assim, eu amo a minha igreja, 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 mas e a minha igreja? Templo, aqui ó, corpo, eu como membro do corpo, como que eu tô? Você sabe por quê, irmãos? A gente tem que ser claro, igreja, placa de igreja não salva ninguém, porque a Bíblia é clara que fala que igreja somos nós, tá? Então procura um templo que fale da palavra de Deus, a qual você vai te encaminhar para o céu, tá? Porque hoje em dia tá difícil, é muita prosperidade, né? Muita prosperidade. Deus prospera. Abraão era rico.
Deus prospera. Só que o único intuito do cristão, se não for para a igreja por causa de salvação de alma, tá perdendo seu tempo. Você tá perdendo seu tempo, porque buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Deus, ele acrescenta nas nossas vidas. Ele acrescenta. Se ele achar porventura acrescentar, ele acrescenta. Primeiro tem que buscar o reino. Mas o único intuito de eu buscar o reino é a salvação da minha alma. Então procura uma congregação aonde vai se pregar a verdade, aonde não vai ficar falando muito de revelação, tá? Deus revela. Mas se Deus tá falando pro você, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar chave de casa, vai te dar chave de carro, e Deus não pede mudança da tua vida, então não é Deus que tá falando. Se Deus não tá falando isso, não é profeta de Deus. Profeta de Deus não vai falar que vai te dar carro, que vai te dar isso, que te dar aquilo, e não vai falar assim, irmã, eu tô na prática do pecado, mas Deus vai dar tudo que eu quero. Mentira, não é Deus que tá falando, tá? Porque a primeira coisa que Deus vai falar pra gente é correção. Deus ele vai nos dar uma promessa, vai fazer uma aliança com a gente, só que Deus vai falar, ó, arrependei-vos, porque o reino do céu tá próximo. Então, procura uma congregação que prega céu, salvação de alma. E volte hoje, oura, canta, labassuri, ele canta, volte hoje para a presença de Deus, volte hoje. Porque Jesus, ele pode voltar para você hoje. Ele pode não voltar para a igreja dele hoje, mas ele pode voltar para você hoje. Para onde vai a tua alma? Para onde vai o teu espírito? Para onde? Para onde que vai a tua alma? Quem escolhe o caminho somos nós, irmãos. Deus, ele é muito amoroso. Muito. O amor do Senhor, ele é muito grande. A compaixão do Senhor é muito grande. Muito. Nós não temos noção do amor que o Senhor tem por nós. E não deixe de ir para uma congregação, um lugar para prestar o seu culto agradável ao Senhor, racional. Por causa de homem. Porque homem não salva ninguém. Homem é comedor de arroz e feijão que nem eu sei. Então nós temos que ir buscar o reino de Deus e todas as coisas. Que é a justiça. O reino e a justiça nós temos que buscar. Então entenda essa palavra, que é uma palavra de amor que o Senhor está te chamando de volta. Tudo bem. Você pecou, você errou, você falhou, não tem problema. O Senhor, ele nos chama de volta. Ele chama eu e você de volta. De volta para a presença dele. Amém? Temos nos ocupado muito com os nossos afazeres. Marta tinha muitos afazeres, mas Maria escolheu a melhor parte, que era adorar o Senhor. Então adore ao Senhor. Se entregue ao Senhor. E busque ao Senhor. Amém? É o único caminho, irmãos. Eu acredito que Deus permitiu eu seguir uns caminhos tortuosos no passado para ele mostrar para mim que quando eu aceitei Jesus, eu segui uns caminhos tortuosos. Quem me conhece aqui em Maracaí sabe, né? Tem gente do passado aí que sabe que eu era doida, né? Então, eu já segui outras religiões, já acreditei em outras coisas, já segui outros costumes, já segui outros caminhos. Quando eu aceitei Jesus, eu senti o toque dele, o amor de Jesus, eu peguei e falei assim, Senhor, por que o Senhor esperou? Porque eu vim para a igreja velha já. Aí eu falei, Senhor, por que o Senhor esperou, né? Eu passar por tanta sujeira, tanta lama, né? Até eu me encontrar com o Senhor. Aí Deus me respondeu. Deus, ele é maravilhoso, porque ele responde, tá, irmã? Fala com Jesus aí que ele responde. E Jesus falou assim, que ele permitiu eu passar por outros caminhos, pisar em outros lugares tortuosos, para eu reconhecer hoje que ele é o único caminho, tá? Quem tá falando aqui para você é que já seguiu outras religiões, já acreditou em outras coisas, já serviu outros deuses e que hoje só serve o Deus único, que é Deus de Israel e Jesus, tá? E ele permitiu eu viver isso. Então, volte hoje, porque ele te ama. E não há outro caminho, não há. Se alguém te falar que há outro caminho, não há. Amém? Era só esse recado, eu acho que eu já falei demais. Oi, Maria, tudo bom? Saudade do você.
É uma palavra de amor, irmãos. Não tô aqui para acusar ninguém, para acusar pecado de ninguém. É uma palavra de amor que, dependendo de como estamos, o Senhor sempre está de braços abertos para nós. Ele quer nós, Ele quer nós. Jesus nos ama. Se Ele não nos amasse tanto, irmão, por que Ele passaria por tanta dor naquela cruz, né? Tanta humilhação, né? Jesus sofreu tanta humilhação, tanto sofrimento. Para quê? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, não há condenação sobre a sua alma. E se você está afastado de Cristo, volta hoje em nome de Jesus. Eu vou orar para Jesus tocar no você aí para que você volte hoje. Amém? Vamos orar? Me ajude em oração. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, aqui foi pregada a Tua palavra, Senhor. E uma palavra de reconciliação. Uma palavra de amor àqueles que se afastaram da Tua presença. O Senhor tem me incomodado por esses dias dessa palavra, Senhor Deus Pai. Que por mais que o Senhor se irasse com o Teu povo naquele tempo, pela infidelidade deles, pelas atitudes deles, Senhor. O Senhor explica aqui, o Senhor fala aqui o meu coração. Que o Senhor ama Teu povo, o Senhor quer Teu povo. Portanto, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão afastados da Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e do juízo. Vai de encontro com essas almas que estão afastadas de Ti, Pai. Que um dia se decepcionou, Senhor. Que um dia se cansou, que um dia se frustrou. E determinaram seguir caminhos que não são seus, Senhor Deus Pai. Mas esses mesmos um dia tiveram um encontro contigo. Estes mesmos um dia foi batizado pelo Teu Espírito Santo. Tiveram experiências pela Tua palavra. Tiveram experiências, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, sobrenatural diante de Ti, Senhor. Falaram contigo, tiveram intimidade. Mas por algum motivo, não sei, Pai, hoje estão parados. Hoje estão estagnados, Senhor, estão tão feridos, tão decepcionados, que não quer nem saber de ir para tua casa, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Almas e vidas, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que decidiu nunca mais pisar numa igreja, Pai, por causa da frustração humana. Mas Deus, o plano de salvação só está somente no Teu Filho Jesus. O plano de salvação está somente em Ti, Senhor Deus Pai. E o inimigo da nossa alma tem tomado vidas, almas, Pai, que um dia Te aceitaram como Jesus, como único, mas hoje não estão Te servindo, Deus. Hoje não estão Te adorando. Hoje não estão se prostrando não estão se prostrando a Ti, Senhor Deus. Portanto, Pai querido, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus, eu clamo, Senhor, por Ti agora. Vai de encontro com essas almas. Eu intercedo, Pai. O Senhor conhece o coração e a vida de cada uma, Senhor Deus. Vai de encontro com aqueles que aqui participaram comigo, Pai. Aqueles que aqui ouviram a Tua palavra, Senhor. Aqueles que entenderam a mensagem que o Senhor passou, de que o Teu Espírito Santo chama, Labassuri, Ele canta lá. O Espírito Santo de Deus chama, Maracanta Labassuri, Ele canta lá. Aqueles Alacanta Labas que estão afastados. O Espírito Santo geme, Ele ora, Ele intercede por almas que estão paradas. Alabassuri, Ele canta lá. Visita, Senhor Deus, visita. Aracanta lá, toca, Jesus, vai tocando. Toca com poder, só toca com unção. Constrange, Aracanta Labassuri, Ele canta lá. Vai constrangendo o Teu povo, Pai, que a Tua presença, ela que é de mais importante para nós. A Tua presença, Pai, é o que mais necessitamos em nós. Porque sem a Tua presença, sem o Teu amor, nós não somos nada. Somos somente seres humanos andando e vagando por este mundo. Senhor, a gente vaga, a gente caminha, a gente anda, mas nós não estamos preenchendo o vazio que é necessário. Nós não estamos preenchendo, não estamos cheios do Teu amor e do Teu Espírito. Senhor, tenha misericórdia de nós nesta noite.
Assim como o Senhor obteve misericórdia daquela nação que se prostituía e era infiel a ti. Tenha misericórdia de nós nesta noite, de todos que aqui estão e de todos que ainda vão entrar. Vidas que vão ser alcançadas, porque eu hei de testemunhar, Senhor. Porque este plano é seu, não é meu, Pai. Portanto, eu estou só sendo um instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu já recebi testemunho, Jesus, de que as mensagens ditas, louvores entoados, Pai, foi visitados. Já tive testemunho de pessoas que se afastaram da tua presença, que através de uma ministração da tua palavra, através de mensagens até mesmo escritas, voltaram para o teu caminho, voltaram a congregar, voltaram a te adorar, voltaram a te servir. Eu recebi este testemunho e eu ainda vou receber, na autoridade do teu santo nome, Jesus. Eu ainda vou receber testemunho que o teu Espírito tocou em almas e em vidas, e que nada será em vão. A propósito, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, do Senhor alcançar essas almas para a glória do teu santo nome. Amém, irmãos? Se você está afastado, volte hoje. Volte hoje. E se você nunca aceitou Jesus como único e suficiente salvador... Ah, irmã, eu creio em Jesus. Crer, todo mundo crê, irmãos. Não basta nós somente crer. Basta nós crer e seguir. Porque Jesus fala assim, ó. São palavras de Jesus. Jesus fala assim, que aquele que quiser seguir ele, tem que renunciar. Ai, somos salvos pela graça. Somos. Ainda bem que existe a graça sobre nós. Mas ele fala que aquele que quiser seguir a ele tem que se renunciar. Negar a si mesmo é renúncia. Então, se você não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite ele hoje em nome de Jesus. Declare, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E você que está afastado da presença de Deus, por algum motivo, não sei, volte hoje. Jesus te espera e Jesus te chama. Jesus chama você pelo teu nome. Ele conhece o teu nome e ele conhece o teu endereço. E ele está aí contigo. Amém? Irmãos, Deus abençoe grandemente as irmãzinhas que participaram aqui comigo. Amém? Se você sentir no coração de enviar, de publicar ou de enviar alguém que precisa de uma palavra, tá? Fica à vontade. Estou aqui para fazer a vontade do Pai, para ser instrumento dele. E você que acha que precisa alguém, deixa Deus te usar também, para que você venha compartilhar com alguém que precisa ouvir uma palavra do céu. Jesus ama vocês e eu também. Deus abençoe, tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor, amém?